Jéssica, bom, veio aqui para os Estados Unidos, você tinha uma luta marcada, último card do ano, e aí de repente você veio para cá com uma luta, mas a luta caiu, mas você continuou treinando. Como é que foi essa sua semana antes do evento? Pois é, a gente veio uma semana antes, né, já para estar bem condicionado, né, bem treinado, para chegar na hora da luta fazer um show de verdade. E acabou que nessa última semana eu cheguei, não deu 2 dias, o UFC já me mandou mensagem dizendo que não ia ter oponente, que não ia dar pra lutar. E aí eu falei assim, poxa, caramba, perdi todo o meu camp. Mas aí o mestre falou assim, poxa, vamos ficar, vamos treinar, vamos continuar normal, como se fosse ter uma luta. E a gente continuou, né? Aí foi muito bom, graças a Deus. Eu treinei aí com grandes meninas, né? A Raquel, Jessie J, com a Roxane, com a Nina. Então, tipo, foi um treino muito bom. Já deu pra me dar uma medida boa pra ver como que tá como que eu tô, né? E graças a Deus o bom trabalho da equipe, da PRVT e do Mestre Paraná não tem o que falar, né? O nosso jogo funciona com qualquer menina. Então, mas uma coisa que me chama a atenção, aí você ficou treinando e o seu empresário, o Thiago, estava negociando diretamente com o UFC uma substituta, certo? Sim. Então você estava treinando sem saber não só o nome, mas o estilo da sua adversária, para quem viesse. Eu acho que isso sempre acontece comigo, né? Acho que essa já é a 4ª vez que acontece de eu ter uma luta marcada, a menina se machucar e eles trocarem em cima da hora a adversária. Mas é como eu te falei, né, o nosso estilo de luta, ele é muito bom, então não importa a adversária, eu sempre vou estar bem preparada, bem tecnicamente e forte, né, então eu vim, provavelmente sabia que teria a adversária em cima da hora, mas eu já sabia que eu estava bem preparada e muito bem treinada. Então, eu estava conversando com o Thiago, parece que a Ângela talvez não vai ser sua adversária, ofereceram ela para o final de janeiro. Até o momento, hoje, aqui, dia 30 de dezembro, o que você sabe? Quando você gostaria de voltar? Quando você poderia lutar? Quem seria a sua adversária? Quais são as opções? Para quando? O UFC ofereceu dia 28 de janeiro, mas qualquer data que o UFC colocar, eu vou estar pronta, vou estar bem preparada. Eu não terminei, não parei meu camp, continuo treinando, continuo focada, continuo muito bem. E eu acho que assim, não importa quem seja adversário, né? A Ângela, infelizmente, pelo que saiu aí na mídia, ela não vai poder lutar. E o UFC está em busca do adversário. Eu queria muito lutar antes de ter a chance de disputar um cinturão. Mas pode vir a Carla Esparza, pode vir qualquer um. Eu quero lutar com a Carla, né? Ela vive chorando aí, falando que não tem luta, que tá sem dinheiro. Poxa vida, tinha o card agora, era só ela ter pedido, pronto. Era a luta pronta, já tava pronta. Mas eu acho que ela tá, como diz a Amanda, né? Ela tá esperando um pirulito pra poder entrar de volta na luta. Então, eu ia até falar da Carla, né? Porque parece que hoje mesmo ela oficializou que ela não disse o nome de quem, mas parece que ela tá com uma luta marcada. Mas até 2 semanas atrás ela estava, como você mesma disse, pedindo luta e reclamando que não tinha luta. E aí você, até a Claudinha também, pedindo para lutar com ela. Sim. E como é que fica? Ela foge, não foge? Você quer lutar com ela? Pois é, eu não sei o que a Carla Esparza quer da vida dela, vou te falar. Eu acho que ela não quer ser lutadora, não. Acho que ela quer só fazer parte de mídia, eu acho. Porque lutar você tem que pegar qualquer uma. Poxa, se você tá pronto, ela é 3ª do ranking. Então ela tem que estar pronta para lutar com qualquer uma. Poxa, se ela fosse dona do cinturão, ela não ia ter que lutar comigo? Pois é, então, eu acho que você não tem que correr, tem que ir e não desistir, poxa, você tá bem ranqueada, você é uma das principais ali, tem que pegar qualquer uma. Quem eles derem, poxa, eu vou com tudo. Mas, né, ela vive correndo, não sei o que ela quer, mas eu vou continuar pedindo. Uma hora ela vai ter que aceitar, não vai ter jeito. Sua categoria agora, a dos pesos galos, ela tá numa situação interessante. Parece que com toda essa questão no final do ano, de você ter ou não ter uma adversária, foi oferecido para que você esperasse para lutar diretamente com a Joana, foi isso? Sim, provavelmente sim. O UFC, eles eram 2 hipóteses pra gente. Eu quero muito lutar, eu acho que eu preciso de mais uma luta, tanto na parte financeira, para poder fazer um bom camp para lutar com a Joana. E eles ofereceram, né? Ou você luta ou você espera e já vai direto pro cinturão em abril. Só que
seria muito complicado fazer uma luta com a campeã sem você ter uma boa estrutura, né? Então, como o Thiago fala, o Messi fala, poxa, a gente tem que estar bem preparado para fazer uma luta dessa. E eu quero fazer mais uma luta, mostrar tanto para todo mundo que eu tô na categoria certa e que eu sou capaz de poder disputar um cinturão, né? E a parte financeira vai ajudar muito, né? Com certeza. Então a sua ideia seria fazer uma luta antes para ter dinheiro, digamos, dinheiro no caixa, para poder investir no camp para pegar a Joana. Com certeza, essa é a ideia. E aí então a sua luta com a Joana vencendo a próxima seria mais pro meio do ano, digamos? Provavelmente seria mais pro meio do ano, tanto porque a Joana também acabou de lutar, né? Então provavelmente ela tá se recuperando, que eu acho que ela quebrou o nariz. Então eu acho que em abril ou março seria uma boa data para fazer essa disputa de cinturão, ainda mais se eu lutasse em janeiro, aí ia ficar ótimo. Então, mas tem um detalhe curioso, né? A Joana, ela era empresariada pelo Thiago, que é brasileiro, que é o seu empresário. E antes, quando você lutava na outra categoria, vocês tiravam fotos juntas, chegaram até a fazer um ou outro treino de leve, enfim, não sei como foram os treinos, mas vocês tinham um relacionamento bom. E desde então, quando você desceu de categoria e começou a avançar no ranking, ficar mais perto de disputar o título com ela, meio que ela parou de falar com você, foi isso? Então, na verdade o que aconteceu foi assim, quando eu entrei na categoria dela, né, no 52, não deu, acho que eu fiz uma luta só e aí ela já trocou de empresário, já trocou tudo, de equipe. Então, aí o vínculo que a gente tinha já não estava muito bom, né? Ela, por saber que eu já estava descendo pro 61, ela já tinha treinado comigo, já tinha falado que eu era muito forte. E aí ela meio que ficou, acho que meio com o pé para trás, só que acho que não foi por isso que ela trocou de empresário, nem de equipe, né? Acho que teve algum outro problema. Mas hoje eu vejo ela como um oponente, né? Eu repudio um pouco o que ela fez, né? Porque, poxa, ela estava com o Thiago. Eu acho que quando você está com uma boa equipe, a equipe está bem, e você está um bom trabalho, não importa o que seja a situação, você não pode largar a sua equipe. Poxa, é a tua família, é a tua segunda família, entendeu? E ela, poxa, largou todo mundo e agora eu vou lá e vou buscar esse cinturão de volta que é do Thiago e é nosso. E não importa o que ela fale, eu vou tratar ela com respeito como atleta, mas na hora lá dentro eu acho que eu vou querer matar ela e acabou. Ô, Jéssica, tem uma coisa, você percebeu esse ano parece que foi, entre aspas, né, um divisor de águas aí. O UFC vendeu muito pay-per-view como nunca antes. Muitos lutadores mudaram um pouco a postura, estão mais agressivos, mas a Joana, na verdade, ela sempre foi assim, até mesmo antes de entrar no UFC. Como isso mexe com você, assim, a lutadora que provoca, que faz aquela encarada tensa, empurra, isso mexe com... Você leva pro lado pessoal? Não, nem levo pro lado pessoal porque é o nosso trabalho, né? E eu acho que quem faz isso é porque na hora de entrar na luta deve ter algum medo, alguma coisa. Então a pessoa quer se mostrar forte demais antes da luta e na hora da luta não faz tanto como pensa que faz. Eu sou quieta, não gosto de provocar, eu sou na minha, mas eu sei que a hora que eu entro lá dentro, ali eu me transformo, ali é a hora de se transformar. E, então eu fico bem tranquila, bem calma, e pode provocar, pode empurrar, pode fazer o que quiser, mas na hora que eu entrar lá dentro, aí o pau come e não vai ter jeito. Tem umas duas perguntas só, Jéssica. O UFC 207, último evento do ano, evento que marca o retorno da Ronda, evento gigante. Você consegue descrever pra gente o tamanho da sua frustração por não participar de um card tão grande? Você que pela primeira vez lutaria no T-Mobile Arena. Como foi pra você quando você soube, não vou lutar nesse card? Pois é, eu já tava vindo preparada com a cabeça muito tranquila e pensando assim, poxa, caramba, eu vou fechar o ano super bem, né? Não só pra mim, mas como pra minha equipe, né? Que esse ano teve aí todas as meninas da equipe lutando, né? E a única que infelizmente perdeu foi a Mariana, mas a Pedrita, todas as meninas em geral que treinam e lutam profissional foram, lutaram, ganharam por nocaute. E eu falei, poxa vida, então eu vou fechar o ano, né, pra equipe muito bem. E acabou que chegamos aqui, o UFC me cortou fora do evento. Eu falei, caramba, poxa, tá tão confiante, tão bem preparada. Mas fazer o quê, né? Não vou lutar, mas eu vou assistir.
Então tá bom do mesmo jeito. Pegou um lugar bom? Te deram um lugar bom? Provavelmente sim, né? Tomara que sim. Última pergunta, Jéssica. Eu te sigo nas redes sociais, obviamente, é o meu trabalho. Uma coisa que me chama a atenção, desde que você desceu de categoria, tem dias que você fala mais de comida do que de luta. Como é que quão difícil é a dieta pra você? Você que desceu de 2 categorias de uma vez só. Pois é, a dieta, assim, eu não passo tão mal pra perder o peso. Eu acho que quando eu lutava no 61, eu sofria mais do que agora no 52. Por incrível que pareça, mas é porque no 61 também eu comia muita besteira, não tinha uma dieta regrada e tal. Mas quando a gente começa a baixar o peso, começa a lhe sentir um pouco, aí vai dando uma fome, uma vontade de comer uma besteira, aí entra no Facebook, parece que é o chama, né? Ele fala assim, caramba, agora eu vou botar aqui uma parada de pavê aqui só pra você ficar com vontade. E aí não tem jeito, aí eu acabo compartilhando e falando, poxa, depois da luta, aí eu vou fazer e vou comer. E você faz mesmo? Você faz. E aí dá certo, dá certo. Boa na cozinha também? Claro, cozinha um pouco, né? Dá pro gasto. É boa de gasto, né? É boa, sempre. Valeu.